Muito bem, Shalom Adonai. Eu vou ler aqui 3 porções, uma no capítulo 16 de Gênesis, versículo do 1 ao versículo de número 4. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aqui nós temos o nascimento de Ismael. Agora, no capítulo 19 de Gênesis, versículos 31 em diante, diz: Então a primogênita disse a menor, as duas filhas de Ló, quando ele foi habitar em Zoar: Nosso pai já é velho, não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com o seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos de beber vinho também esta noite, então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, os amonitas, até o dia de hoje. E a terceira porção é em Gênesis 21, versículo 1, 2 e 3. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. Olha que coisa interessante. Tudo nas Escrituras é fascinante, tudo é revelador para o nosso crescimento. Quando lemos com cuidado esses 3 textos que eu li, existem 3 tipos de nascimento: o de Ismael, o de Moabe e Amon e o de Isaque. Agora, ouça algo divino. O nascimento de Ismael se deu pelo esforço da carne. Porque tudo que é feito pelo esforço carnal não tem validade divina. Porque Jesus disse que o Espírito ia nos guiar toda a verdade. Por que foi que Paulo disse que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, usou essa expressão? Para não permitirmos o esforço da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por que Ló escolheu as campinas do Jordão? Porque foi o esforço do olhar carnal. Preste-me atenção: quedas, vacilos, destruição familiar, conjugal, ministerial, tudo devido ao esforço da carne. Tudo devido à natureza carnal. Então, o nascimento de Ismael foi dado pelo esforço da carne.
Segundo, existe o nascimento de Moabe e de Amon, os moabitas e os amonitas. Foi movido pelo incesto. A descendência do incesto foi um problema para o povo de Deus. Números 25, versículo 1 a 5. Os amonitas e os moabitas se tornaram povos mortais para o povo de Israel. Quando você lê Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 a 6, Deus disse: nenhum moabita ou amonita estará na minha assembleia. Então, tudo que se relaciona com amonitas ou moabitas está sob a condenação de Deus. Porque a geração dos moabitas e dos amonitas é a geração da imoralidade. Você começa a me entender agora ou não? Existem líderes imorais, pastores imorais, membros imorais, pregadores imorais, ministros de louvor que auto se denominam levitas, que são imorais. Essa é a geração dos moabitas e dos amonitas. Mas existe o nascimento de Isaac. Foi o único nascido pelo comando de Deus, pelo propósito divino. Isaac foi gerado segundo Deus. Agora faça uma autoanálise. Que tipo de descendência estamos gerando? Ismael? Moabe? Amon ou Isaac? O que está sendo gerado em você? Seu diaconato foi gerado por Deus? Seu presbitério foi gerado por Deus? Esse pastorado que você assumiu foi gerado por Deus? O que você prega foi gerado por Deus? Esse movimento que você quer fazer foi gerado por Deus? Essas suas idas para os montes Sabiaguaba está sendo gerado por Deus? Pense nisso. O que em você está sendo gerado? Baruch Hashem, Deus te abençoe.